Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante que é saúde mental. E para falar sobre isso eu estou recebendo aqui a psicóloga Abnilza. Tudo bom? Tudo bem, querida. Bom demais esse momento, viu? Muito bom receber você aqui hoje. Diga mesmo. E eu vou começar com uma pergunta. Qual que é a importância do Janeiro Branco? Explica pra gente o que é Janeiro Branco e qual a importância. É uma campanha que veio lá de 2014, né, de um psicólogo em Uberlândia, onde ele veio tentando mostrar que a gente precisava olhar para a saúde do indivíduo também no aspecto mental, porque se falava muito de campanhas de saúde patológica, né? E mesmo o Brasil já apontando dados muito altos de saúde mental, de ansiedade, depressão, transtornos de humor e outras questões envolvidas, como problemas relacionados a ambientes de trabalho, causando aí muita evasão, né, também, problemas entre jovens e adolescentes aumentando. O Brasil não olhava para essa população como linha de cuidado tão ativa como olha hoje. Já tinha no SUS, né, na saúde pública, ali algumas ações, mas muito pequenas e muito ainda escondidinhas. Então a campanha veio trazer esse olhar. Precisamos olhar para a saúde psíquica. Ela é real, né? Ela não é assim, uma parte separada. Não tem como o corpo adoecer sozinho e a saúde mental está lá intacta. Não tem como também a saúde mental ficar assim tão boa e o corpo lá tão padecido. Não sentir, né? A saúde mental acontece no corpo. Então a campanha veio com esse intuito. E daí viralizou, que bom que viralizou, coisas boas precisam viralizar mesmo, né? E então as instituições, principalmente instituições de trabalho, foram percebendo, em função dos dados, né, de adoecimento mental mesmo, de perícias que vinham apontando ali a necessidade de afastamento desse trabalhador, né, de recorrências, de faltas. E aí tudo isso foi gerando um movimento. A gente precisa olhar para o lugar que o indivíduo mais está hoje, a maior parte do tempo. Onde é? O trabalho. O trabalho. E aí, como nós estamos numa sociedade, claro, capitalista, falando no trabalho mexe mais, isso facilitou que a campanha viralizasse e estamos aqui falando sobre isso. E que bom que hoje a maior parte das instituições de trabalho do nosso país aderiu à campanha e entendeu a importância de olhar para a saúde mental do trabalhador, porque ele vai trabalhar não é só o corpo, né? E dá mais resultado para a empresa, né? Exato. E quais são os principais sinais ou os primeiros sinais de que a pessoa não está bem mentalmente? A gente precisa considerar fatores básicos como qualidade de sono. É claro que hoje ninguém dorme exatamente como gostaria, né? A gente tem uma demanda aí de trabalho, né? A gente fala muito que luxo é conseguir dormir horas, né, por dia. Exato. Então, tem regiões assim que é luxo conseguir dormir 5 horas, né? Da distância que o trabalhador vai ter que ter ao seu trabalho, né? Quantas conduções ele tem que pegar. Goiânia a gente ainda tá um lucro, né? Agora São Paulo é meio impossível. Sim, Rio de Janeiro, a gente parar para pensar. Então, a qualidade do sono, não só em quantidade, mas assim, quantos despertares, assim, a dificuldade para iniciar e manter o sono depende de estado de relaxamento. E a maior parte da população brasileira está em estado de estresse e ansiedade muito alta. Tem gente que nem sabe. Mas quando chega no consultório, a primeira coisa que a gente olha é o tônus muscular, o quão tonificado, tensionado essa pessoa não entra em estado de relaxamento, porque para dormir tem que entrar em estado de relaxamento. Não é a sensação de descanso, é relaxar essa musculatura. Aquela sensação de estar doendo aqui sempre. Sim, que está pesado, carregando literalmente um peso, mundo nas costas, né? Então, quando o paciente vai procurar, por exemplo, uma psicoterapia para tratamento de sono, a gente fala, nós vamos mexer nas fontes que te relaxam antes de você ir para a cama. Tudo que se contrapõe estado de relaxamento, a gente vai tirar desse horário noturno. Então, a qualidade do sono, alterações de humor. Com que frequência esse humor altera? Mas veja, a alteração de humor é normal. A gente não acorda e dorme com o mesmo humor se a gente estiver bem, porque também aí tem um problema. Manter o mesmo humor, a mesma cara, a mesma expressão, da hora que acorda e dorme? Não. Mas quando essas alterações estão numa frequência assim, muito intensa, né? Uma variação muito grande, o aumento da irritabilidade, sabe? O pavio curto ficando mais
né, constante, a dificuldade de concentração. Acordar de madrugada, assim. Esses despertares, exatamente. O aumento do esquecimento, da confusão mental. Nossa, menina, quando eu fui perceber, guardei o leite em pó na geladeira, a chave no fogão, entende? Essas recorrências. Uhum. E não é que isso não acontece, e não pode acontecer, acontece. Mas com que frequência isso está acontecendo, sabe? A outra coisa também é a qualidade da respiração. Como eu respiro? Já parou para prestar atenção que às vezes a gente está respirando assim, ó? Tem um programa aí que saiu uma menina que toda hora ela vai para um cantinho isolado e ela precisa controla a respiração dela, né? Porque a respiração faz o controle desse tônus muscular que precisa estar em estado de relaxamento, né? Frequência e velocidade da fala, o descanso, essa sensação de fadiga que às vezes a gente tem é por uma respiração ruim. Então, essa soma de fatores é que a gente vai analisar como essa pessoa está, principalmente em ambiente de trabalho. Porque a casa, o lar, acaba sendo muito um lugar de despejo do ser humano que realmente eu sou. E aí as famílias vão dizer, não, essa pessoa está chegando em casa, um caos. Lá fora é um anjo, um santo, uma anja santa. Chega em casa, desconta tudo com quem está do lado. Despeja, porque é o lugar que a gente se sente, né, à vontade para ser quem realmente a gente é, né? No trabalho a gente está ali usando as máscaras sociais, que Irving Goffman fala que são necessárias, mas aí chega em casa, despeja. O que eu estou despejando? Não estamos falando que a gente vai chegar em casa ser humano perfeito, imbatível, não é? Mas como eu lido com isso, né? Então, quando você começa a perceber alterações da qualidade do sono, comportamento alimentar também, aumento ou diminuição excessiva do apetite, no prazo de 15 dias eu tive um ganho ou uma perda importante. Presta atenção nisso. Entendi. Tô me sentindo mais irritada, entendeu? Tô sem fome, então tô descontando tudo na comida, ou tô brigando demais. Tô esquecendo com quem tá de comer. Tô esquecendo de comer, né? Não tô dormindo. Esqueci de beber água, menina. Hoje não bebi água quando eu fui perceber. Entendeu? Entendi. Então isso já tá na hora de procurar uma ajuda. Uma ajuda, com certeza. Já tem uma desorganização aí, né? E quais são os principais sintomas mesmo que podem prejudicar na saúde do indivíduo, na mental, por exemplo? Eu não tô dormindo muito, eu tô ficando muito ansiosa. O que pode prejudicar no corpo? Desencadeia uma depressão? Desencadeia um isolamento? O que pode desencadear? Em termos práticos, né? Isso. Depende muito, assim, da filogênese. Cada pessoa tem uma filogênese para desenvolver determinadas patologias e também psicopatologias. E uma família que a gente fala uma filogênese mais ansiosa, né? É genético? Tem uma parte aí que é genética, né? Tem uma parte pequena, mas é genético. E a história de vida, as experiências que essa pessoa passa é que vai dar o tom disso, a forma, né? E como a pessoa lida e percebe isso é que vai dar, assim, a grande diferença do desenvolvimento do curso de uma psicopatologia, por exemplo, da ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa. Mas no corpo, o que acontece no caso da ansiedade? Existem muitas desordens gastrointestinais. Pois é. Né? Um queimor, uma azia que vai começando a ficar frequente, formações de úlceras, gastrite, né? Tem problemas respiratórios também. Intestino irritado. Intestino irritado, preso, tá? Aumento, na verdade, de rejeições alimentares também. Existem também uma desorganização do sistema respiratório, a pessoa fica mais propensa a quadros de ites da vida, rinite, bronquite. As ites começam a aumentar de frequência, porque essa imunidade tá baixa. E não é só a imunidade de vitamina, né? Mas é da resistência emocional mesmo. Olha, que tira da resistência bioquímica mesmo. Assim. Isso é comprovado. Tem problemas dermatológicos, como alergias recorrentes, especialmente quedas de cabelo, tá? Muito, muito no comum estresse isso. É muito comum
ter muita queda de cabelo, né? Muito. Isso eu falo por experiência própria. Tem mulheres que respondem mais ao sistema capilar. Já tem mulheres que respondem mais sistema ginecológico. As candidíases começam a ficar muito recorrentes, muito mesmo, assim. Que é um tratamento diferente de uma candidíase por origem patológica, por exemplo, uma questão orgânica, digamos assim. Você já recebeu no consultório alguém que falou assim, olha, meu médico me indicou porque eu tô tendo infecções recorrentes. Sim, então demais. É o que a gente recebe. O imunológico tá muito baixo e ele tá me indicando para fazer uma terapia para ajudar. Sim, é o que mais acontece. Eu dou o exemplo da candidíase, que é muito comum mulheres virem com candidíase crônica. Né? E a ginecologista encaminha. O gastro manda, olha lá, tá com um problema do sistema irritado mesmo, aí a gente precisa dar uma organizada. Uma herpes zoster que explodiu assim do nada. Dermatologista que encaminha porque está com urticária, está com uma queda recorrente, com alopécia que não resolve. Entende? Pacientes que passam por internação traumática recorrente ou recente, desenvolver um estresse pós-traumático, medo da morte. Né? Paciente que não consegue manter os ganhos da cirurgia bariátrica, e aí a gente tem que fazer um trabalho de redução dessa ansiedade para tirar da dependência de alimentos. Tem muito, né? Estresse pós-traumático, pós-cirurgia bariátrica, né? Eu já ouvi falar demais. Na verdade, tem sim, só que o estresse pós-traumático é mais comum de internações de UTI, internações prolongadas. A cirurgia bariátrica, ela tem mais um estresse assim da não adesão, né? Porque o indivíduo teve que aprender no susto essa regulação. Tira tudo de uma hora para outra, né? E vai a reaprender tudo de novo. Porque começa tomando um pouquinho só de água, tomando no susto, né, que a gente fala, no susto, né? De uma hora pra outra. O organismo não teve aquele tempo de fazer adesão, educação alimentar. Então, o indivíduo não conseguiu fazer antes, vai fazer depois da cirurgia no susto. E aí, isso vai desencadear mesmo um quadro de ansiedade, de angústia. Eu já ouvi falar de pacientes que recorrem até à bebida alcoólica, né? Pra Sim, é o que mais acontece. Na ansiedade, né? A recorrer substâncias, às vezes até psicotrópica, assim, com prescrição médica mesmo para regular. Mas isso não resolve, isso é uma ajuda, né? No caso da prescrição médica. E o uso de qualquer outra substância não vai ajudar mesmo. Então, assim, o corpo chega no consultório de terapia adoecido também. E é o que mais chega hoje, século XXI, principalmente pós-pandemia. Isso que eu ia comentar. A pandemia ajudou muito a piorar esse quadro, não ajudou não? Muito. O Brasil entrou no terceiro pior em ranking de saúde mental. Perde só para África e Reino Unido. Eu falo que os outros países parecem que eles estavam mais preparados, né? Assim, estavam. Tanto na questão financeira, quanto na questão emocional, para enfrentar uma tragédia. Sim. O brasileiro não, porque na realidade o Brasil nunca enfrentou uma tragédia assim muito grande, né? Tanto climática, porque aqui a gente não tem furacão, que a gente não tem neve, e tem muito a ver com políticas públicas, né? Isso. E de uma hora para outra parou tudo e as pessoas foram obrigadas a enfrentar uma situação muito adversa, né? A se adaptar sem recurso, né? Isso. E no Brasil, pior, assim, a população mais afetada, digamos assim, né? De 18 a 24 anos, né? Isso já é um sinal quanto que a gente não estava preparado, porque já era uma população que carecia de um olhar diferente do país em saúde mental, aí já não tinha muito. Aí passa por um momento tão ruim como esse, ficou mais prejudicado que as crianças, que a gente se preocupou muito com as crianças, né? Demais, porque a criança foi tirada da escola, a criança foi tirada do convívio com os colegas, com o convívio da família, né? Mas elas não foram tão prejudicadas como os adolescentes e os jovens dessa faixa etária, porque é a fase que o indivíduo sai para buscar a sua própria vida, né? As suas conquistas, saber quem eu sou, do meu potencial, né? E a gente vai descobrindo isso através dos grupos, do trabalho, das conquistas. Como é que faz isso? Como é que faz o movimento externo no momento em que o mundo está pedindo para a gente se recolher? Todo mundo ficar interno. Né? E não tem uma alternativa para esse momento. É complicado, é o momento de sair do ninho mesmo, assim, em termos, né, psicológicos, de ir para fora. Então, aí a galera de 18 a 24 anos, nesse período de pandemia,
Teve que fazer o movimento contrário. Teve que fazer o movimento contrário, é o que está pagando um preço maior hoje, com maior dificuldade de reinserção aos grupos sociais. Então, aumentou os transtornos de pânico, os transtornos de agorafobia social, né? Que é essa coisa de eu ter que sair, de eu ter que ir atrás de um emprego. E a questão de lavar a mão toda hora, mesmo depois da pandemia, de ficar com medo de contrair algum vírus. A gente entrou em estado de hipervigilância permanente, né? A gente não sabe se esse negócio vai voltar. Até hoje, porque antes da pandemia, eu confesso, eu chegava em casa, às vezes não lavava a mão. Sim. A gente não tinha essa atenção, eu sou né? profissional da saúde, Sim. então não tinha essa atenção toda. Sim. Agora, se eu chego em casa e não lavo a mão, parece que tá faltando alguma coisa. Eu tenho que ir lá lavar as mãos. Exato. Me higienizar, um tirar o álcool sapato. Pra passar nas coisas, o álcool né? toda hora passando na mão, tirar o sapato. É bom também. Sim. Mas parece que a gente foi obrigada em uma coisa que ficou, né? Sim. Isso é o que a psicologia fala de uma ansiedade natural. Natural em que sentido? A gente entende que tem função de sobrevivência e a gente começa a fazer uma aquisição desses repertórios. Começa a adquirir. Não, isso aqui vai entrar na minha lista de comportamentos do dia, porque eu preciso. Então, como a gente está falando de comportamento de ameaça, então nosso pensamento entendeu que agora esse tipo de comportamento é necessário para a preservação da vida. Então, uma ansiedade natural, digamos assim, é necessária. Agora, quando essa ansiedade, ela traz uma disfunção, aí eu estou fazendo isso muito além da frequência que poderia me trazer algum grau de cuidado ou preservação da vida, eu já tenho um transtorno. Olha só. Entendeu? Mas não necessariamente uma ansiedade como essa é um problema. É o exagero que é o problema, né? Não ter uma função para isso que seja para a vida, né? A gente fala, eu falo muito no consultório, olha, a ansiedade, ela é importante, ela não é um problema. Como a tristeza não é um problema necessário à vida, como a raiva não é um problema necessário à vida. Tudo isso que a gente considera de ruim, na verdade, a gente diz na psicologia que são sentimentos e coisas difíceis, mas são necessárias à vida. E como a gente não estava preparado para lidar com tudo isso, já não tinha uma educação em saúde mental de berço, vem uma pandemia e obrigou. Obrigou, mas aí a gente não tinha recurso, então destruiu muita coisa, né? Então, por isso que a campanha, principalmente pós-pandemia, ela é fundamental. Toda instituição se envolver. Até as famílias, assim, pensando a família como instituição, se envolver nisso, de olhar para os membros. E como que a sociedade pode fazer isso? Mais campanhas públicas? Como que pode ser feito? Sim, campanhas públicas, ou seja, toda escola precisa se envolver nesse tipo de campanha, já que a gente tem aí o maior índice, né? Adolescência e jovem precisa fazer essa prevenção. Tipo educação emocional. Eu entendo que assim. uma matéria, mas também assim, sabe, essas campanhas específicas, onde esses jovens tenham a oportunidade de falar o que sente, pensa e falar com outros jovens, as escolas de educação infantil fazer uma prevenção onde normalize o pedido de ajuda, expressar as emoções, ensinar sobre o treino de habilidades socioemocionais na infância. Tá? E aí, as universidades que estão recebendo esse público de 18 a 24 anos é fundamental. Olha só. E a gente não está falando só, deixa um psicólogo lá disponível para o povo. Não, a gente sabe que isso não resolve. Isso é bom, mas não resolve. É um envolvimento de entender como grade curricular, como identidade dessa instituição, o cuidado em saúde mental. Tem uma matéria específica obrigatória para isso, né? E uma linha de cuidado, assim, se tem alguém em crise ou precisando de ajuda, qual é o lugar aqui que ele pode recorrer? E qual é a metodologia de avaliação ou de aprovação, de reprovação? O que considera, né? Como que faz esse manejo? Aquele telefone que eu esqueci o nome, que as pessoas podem ligar. Você acha que ele é eficiente ou não? Ele é eficiente, você está falando, né? Mas só que o que acontece? Não é que isso não vai resolver. Eu acho que se a gente pensar em prática como sociedade, como cada um deve contribuir enquanto instituição, eu acho que isso vai ser mais vantajoso, entende? Entendo. Porque tenha lá o fone para você ligar, pedir ajuda, tem. Mas aí assim, o quão longe isso tá de mim, sabe? O quão distante.
Então a gente está falando de coisas mais, aqui por exemplo, a instituição, a Fonte TV tem um lugar para isso, né? Se eu vou na escola tem um lugar para isso, se eu vou na igreja tem um lugar para isso, a minha família está aberta a isso. Ampliar isso, sabe? Essa disposição de atendimento, de cuidado. E de forma prática as famílias olhar para os membros, né? O que mudou aqui? Fica mais complicado, né? Mas é complicado. Mas é possível nessa correria fazer alguma coisa, como por exemplo assim, o casal olhar, né, para essa linha de cuidado, independente da correria, como o que eles têm feito assim, para descanso mútuo, né, para pedido de ajuda, como que a relação conjugal está impactando a qualidade da criação dos filhos. Né? Como que está recebendo a infância e a adolescência, no caso de idosos, se tem idosos, como que essa fase da vida está sendo vivida, porque os idosos ficaram muito, né, esquecidos. Isso, e agora os idosos, eu falo que a expectativa de vida aumentou, né? Sim. Então, antes a gente falava 60 anos é idoso, agora idoso não, idoso é 80 anos. Exato. Pra cima, né? Em psicologia a gente vai olhar muito como é a vitalidade mesmo, né? Porque se a gente olhar para algumas gerações de interior, por exemplo, dependendo do lugar que você vai, com 45 anos, a pessoa está se sentindo super idosa, está falando de si mesma, né? Como se fosse idosa. E já tem lugar, né, em regiões mais urbanas, 60 anos nem passa na cabeça da pessoa que ela é idosa. Entendeu? Tá, mas em linha de psicologia do desenvolvimento humano, a partir de 65 anos ali a gente já está conversando sobre isso. Porque é um processo também fisiopatológico. Esse organismo entrou em um movimento mesmo. Do entardecer, digamos assim. Agora, envelhecer é uma questão psicológica, assim, de como eu me percebo. Eu posso ser velha aos 13 anos. Né? Como eu me percebo, em vitalidade. Eu falo que tem gente que já nasceu velho também, já nasceu idoso, já nasceu quase Benjamin Button. Já. E de que maneira a tecnologia pode influenciar na saúde mental hoje em dia? Porque hoje todo mundo tem acesso a tudo, né? Se eu quiser que todo mundo me veja, eu vou fazer um canal, né? Das redes sociais. Posso fazer um canal, sei lá, de dança e tal. E de repente, tem as pessoas que amam, mas você vai enfrentar muita gente que não é que não gosta, tá ali só pra fazer, de verdade. Só pra... Uns haters, os né? haters, só porque gosta de pôr o outro pra baixo e tal. Como que isso pode influenciar na saúde mental hoje das pessoas? Olha, de forma bem direta, né? A psicologia vai dizer que tudo que é social vai nos afetar muito. Independente da gente estar lá dando a cara ou a gente estar nos bastidores. A gente vai ser muito afetado. Ou de forma positiva, ou de forma negativa, a gente sempre vai ser muito afetado. Não tem uma rede social, mas você está no mundo tecnológico e isso vai te afetar de alguma forma, né? Agora, quando você está lá dando a cara, né? Você deu um exemplo aí. E você tem muitos likes, mas também tem que lidar com os haters. É uma montanha russa de humor, né? Até você fazer o filtro da maturidade. E mesmo você sendo muito maduro, isso não vai impedir de você ficar extremamente chateado, irritado. Por isso que é o manejo diário, assim, do quanto eu estou me expondo a essa tela. Quais são outras coisas da minha vida que eu também estou investindo para isso aqui não passar a ser o único ou tudo de mim. Na vida Porque se eu precisar desfazer disso aqui, o que eu tenho lá fora para me amparar, para me satisfazer também, me sentir bem? Eu vejo meninas, assim, que eu falo que é a geração rede social, para não falar o nome da rede social, que fizeram só... de 13, 14 anos, começaram a fazer, ganharam muita fama naquilo e vivem só para aquilo. Então, se como eles falam, cancelados, a vida da menina parece que acabou. A Tudo vida cancela. do menino acabou. E não é assim. A vida não é só um aparelho de celular. Não é. Né? A vida são muitas outras coisas. E eu fico pensando, gente, parece uma geração muito frágil, né? Mas também é como que essas famílias apresentam essa tecnologia antes desse indivíduo estar preparado. E aí não é sobre idade. Mas claro, obviamente que a idade, né, tem uma questão aí importante de influência, né? Quanto mais jovem é melhor evitar. Mas assim, a maturidade independe da idade.
O quanto que essa pessoa tem um amparo emocional, afetivo, como que ela lida com a vida dela, quais são os outros ciclos, as outras coisas da vida dela, como que ela investe ou não nisso, para saber se está preparado para estar ali numa rede social tecnológica, digamos assim, né? Por exemplo, eu dar lá um celular para uma pessoa de 14, 15 anos, está numa rede social como essa, lá viralizando com uma dancinha aqui e acolá, né? E 24 horas por dia. Aí pronto, né? E às vezes a família se envolve com isso, achando isso o máximo, né? Para de estudar para ficar por conta. Eu falo, meu Deus do céu. E tem famílias que apoiam muito isso, acham isso, nossa, a minha, né, o meu filho tá lá, né, com seus quantos views, é famoso. E conseguiu, e é muito novo e tal. E se dá um boom, igual estão falando que vai dar e a internet para? O que a pessoa vai fazer da vida? Por muito menos. Por muito menos, por um comentário. Por não conseguir o views daquele dia ser equivalente ao dia anterior. Não conseguiu atingir entendeu? o X de Exato, views. por muito menos. E aí já tem quadros de ansiedade sendo instalados e outros problemas emocionais sendo instalados, assim. A gente viu o caso recentemente, felizmente, de uma jovem que tirou a vida por um hater aí com uma figura, né, famosa, e ela não conseguiu lidar com esse conteúdo todo. Tem uma outra influencer já mais velha também, que Sim. de tanto ser atacada, ela tirou a vida. Eu falei, gente... Sim, porque o impacto é muito grande, é muito forte, por isso que é muito importante. Se você, independente da sua idade, se você está envolvido em uma produtividade tão social em termos de tecnologia, né? Eu tenho uma conta social, eu já sou aí figura pública, eu estou perto disso. Invista em outras coisas da sua vida. Se dê tempo para começar e terminar nesse trabalho ou nisso aí que você escolheu. Se for uma adolescente, família, por favor, olha com muito carinho, diminui isso. Leva para outras coisas, entendeu? Dá outras realidades, traz para outro movimento, porque o adolescente não tem maturidade psíquica, porque ainda está em formação para controle de impulso, não tem. Controle de impulso ele vai ali finalizar entre os 23 e 25 anos. Até lá os impulsos vão falar mais alto, uma questão fisiopatológica. Eu falo que até para questão de escolher a profissão que quer fazer o resto da vida, 16, 17 anos, você não tem maturidade para isso. Tudo é muito instável. Mesmo que você veja um adolescente compromissado, tudo mais, ele está em formação de controle de impulsos. As decisões tendem a ser imediatas, né? O sofrimento é um sofrimento diferente. Então, esse adolescente, esse jovem, tem que viver outras coisas. A rede social tem que ser uma parte. O adulto também. A gente está falando muito do jovem no intuito de saúde mental, de proteção. Mas a gente precisa fazer um investimento de outras coisas. É momento de socializar presencialmente, contato com aquilo que é mais natural possível, né? Um cuidado de uma alimentação também, que faz toda a diferença em saúde mental. A gente sabe disso. Tem uns estudos comprovando. Malhar, né? Vai fazer um exercício. Sim. Eu não tenho dinheiro para academia. Gente, vai fazer atividades manuais para aprender resolução de problema. Caminhar na rua não... mas é muito perigoso. Caminha às 7 horas da manhã, às 6 da manhã. Né? Não, é uma coisa que todo mundo tem acesso a isso. Sim, né? E também é uma geração que não aprendeu a isso no sentido de sobrevivência, sabe? O que eu preciso fazer para minha vida, além de estudo, além de rede social. Para você agora. Qual que é a importância do autoconhecimento, do autocuidado para a saúde mental e, consequentemente, a sobrevivência? Né? Só 100%, né? Porque a gente precisa de autorregulação. Eu preciso olhar para mim, saber quem eu sou, identificar o que eu estou sentindo e fazer o manejo disso. E não é sobre não sentir, ser a pessoa forte e poderosa, mas só me conhecendo para saber do que eu preciso fazer, ou parar de fazer, ou aprender a fazer. Identificar como eu estou reagindo mais ou menos. Qual a mudança necessária nesse momento da minha vida. Me colocar à disposição para a mudança. Acontece muito nos consultórios, que a maior parte do sofrimento, o que o piora os transtornos, às vezes não é o próprio transtorno, não é a própria ansiedade, depressão, não é o próprio estresse pós-traumático, mas como o indivíduo não quer aceitar que ele precisa de ajuda. Porque o fato dele achar que ele precisa de ajuda, ele associou a fracasso. A fraqueza. Se eu preciso de ajuda, então eu sou fraco. Se eu sou fraco, eu não valho, né? Meu valor está na força.
E como se fosse uma resistência integral, 100% de todo qualquer tipo de problema. Eu escuto muito de paciente que está chegando em terapia, né? Porque com o tempo muda esse pensamento. Aí eu me blindo, aprendi. Como que você se blinda, filho? Você já tá ali, tudo doendo, você não se blindou. Entrou na chuva, é para se molhar. Como é que a gente se blinda da chuva? Uhum. O máximo que a gente usa é uma capa, que vai ficar muito molhado, o rosto vai molhar, a gente vai sentir o cheiro da chuva, a gente vai ver a chuva. Tá chovendo, entende? Então essa resistência do ser humano, muito pela história cultural do que é saúde mental, que foi associada à loucura, é de muita resistência. E essa resistência, assim, dificulta o autoconhecimento, porque aí a pessoa vai achar que se conhece. E se conhecer não é se olhar no espelho. E não procurou autocuidado. Se conhecer é observar os meus comportamentos e estar aberto aos resultados que não dependem do meu desejo, do meu querer. Eu não percebi, mas eu fui na garrafa de café 21 vezes e eu tenho que aceitar isso. Que eu fui 21 vezes? Eu acho que eu bebo pouco. Não, contabiliza. Põe lá a frequência do teu comportamento. Quer se conhecer? Se coloca em observação. Sai desse lugar, eu acho, eu tenho certeza disso. Não, eu sou uma pessoa muito compreensiva. Olha para as suas relações. Quantas questões de relacionamento você tem? Olha, esquece o que você acha, o que você pensa. Olha, pede para as pessoas te falarem. Ouve. Autoconhecimento é isso. Tem que ter muita coragem para se conhecer. Você falou de observar a garrafa de café. Esses dias eu uso muito um sorinho pro nariz. Aí esses dias eu fui na farmácia, eu já pedi 6, né? A hora que eu pedi, o farmacêutico jurou pra mim, quase não usa, né? Eu fui parar pra pensar, gente, eu uso muito, né? Isso, é isso que a gente para entra no automático, os nossos padrões de comportamento entram no automático. E a gente acha, não, tá tudo normal. Não, normal pro seu padrão, que já tá alto, né? Não, lá em casa, soro só não vem na caixa d'água porque não vende a caixa d'água. Mas, gente, eu vou começar a contar aqui. Vamos racionar esse soro. Eu brinco assim, gente, eu queria saber onde que está a distribuidora de soro fisiológico, porque seria mais barato para mim. Mas minha defesa, o clima aqui é muito seco. Não, isso que eu ia te falar, mas está no centro-oeste, né, sem um soro é meio complicado. Lá em casa eu tenho um bebê, né, então assim, tem isso também, né? Hora, né? O bebê já pega a seringa que ela vai, mamãe. Nariz, mas é hábito, né? Mas a gente olha pra isso e reconhecer isso é normal? Não, gente, não é normal. A gente teve que se adaptar à loucura de um clima, mas não é normal. É um problema? Mas é de clima, não nosso. Isso é conhecer. Se conhecer, por exemplo, isso. Eu como pouco. E a pessoa tá lá com excesso de peso no consultório. Não, doutora, eu não sei como que eu engordei. Gente, por milagre não foi, né? Por obra divina não foi. É claro que a gente sabe que tem hormônios, outras doenças envolvidas que vão contribuir. Mas a gente descartou tudo isso e tem um ganho de peso. Vamos olhar. Como que é? Não, mas eu como só esse tanto. Ou então a paciente, por exemplo, adolescente. Eu recebo muito mais adolescentes com desordens alimentares, que no Brasil é mais comum, né? Nessa faixa. Dos 18 a 24 anos, desordens alimentares e público feminino. E aí, assim, eu tô comendo bem. E você tá vendo que a paciente tá emagrecendo, só perdendo peso. Não, tá tudo certo como, querida? Me explica. Anota o que você tá comendo. Vamos conhecer, né? Ou a pessoa que chega, não, eu sou sim uma pessoa calma. Esses problemas do trabalho, o tempo que a empresa faz isso, a empresa faz aquilo. A empresa, não, que a empresa tá gerando problema, não duvido. Mas que parte vem de você também? Né? Olhar para isso é difícil, por quê? Porque a gente não para olhar nenhum soro que a gente usa, né? Qual é a frequência. E eu lembrei de uma paciente que falou, Nilza, eu tenho um problema seríssimo de escassez. Por quê? Porque eu parei para perceber que eu compro coisas repetidas, elas vencem, eu não uso, e eu chego no mercado e compro de novo. Quando eu vou colocar lá na despensa, é que eu vejo que eu já tinha isso que eu comprei, eu achei que eu não tinha. E no mercado eu aproveitei a promoção, comprei em atacado, com medo de faltar. E chego em casa, tem esse produto e já estava vencido. Olha só. Isso é autoconhecimento. Mas se ela não tivesse essa autorregulação, ela ia dizer, não, tá tudo ok. Saber. É só conforto, qualidade de vida. Olha só. Faz sentido isso? Muito sentido. Saúde mental tá nos detalhes, tá em tudo. Em como eu vejo a vida.
em como eu vejo a minha casa, como eu vejo as minhas relações, como eu vejo o meu trabalho, como eu vejo o mundo, como eu me olho, como eu falo de mim. Como eu conto. Às vezes o paciente chega, ele não está querendo falar, ele não está querendo se abrir. No início, né, a pessoa não está querendo se abrir. Mas como ela conta as coisas, ela já se entregou em tudo. Olha só. Ela não precisa necessariamente dizer, ó, eu quero contar que eu tenho esse problema, papapá. Você está vendo que a pessoa está banhada na mentira, porque ela está resistente, contando histórias mirabolantes. Mas o que a gente está observando? Como ela conta sobre si. Olha só, gente. Entendeu? E já entregou tudo. Olha a importância de se conhecer, do seu autoconhecimento. A Benício, foi muito bom te receber, que passou muito rápido. Ai, voou, né? Voou. Muito obrigada. A gente vai marcar uma parte 2, viu? Por favor, fica aguardando. Esse momento foi delicioso. Parabéns por trazer esse tema. Obrigada. Né, por dar esse espaço, que é isso que a gente precisa fazer. Obrigada. Eu que agradeço, linda. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.